Já ouviu falar em glossofobia? É o medo fóbico. É a fobia de falar em público. Se você está pesquisando esse termo na internet, você precisa de ajuda. E eu vou te ajudar nesse vídeo. Vamos conversar sobre glossofobia e vamos logo, porque está tudo acontecendo agora. Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante e professor. E a minha área de atuação, meu tema principal é comunicação. Em mais de 25 anos de atuação, desenvolvendo a comunicação de pessoas, de profissionais, destravando essas pessoas para poder superar os medos que elas vivenciam. Eu já tive muitos milhares de alunos e alunas que eram gente que chegava para participar das atividades, dos cursos e das palestras falando dessa dificuldade, desse medo de falar em público e dos sintomas que elas sentiam e vivenciavam. É esse o seu caso? Você tem medo de falar em público? Todas as vezes que você vai falar em público, na frente de um grupo, na frente de pessoas, você sente frio na barriga, tremor nas mãos, as vistas escurecem, as pernas amolecem, você se esquece do que ia falar, ou então fala tão rápido que você tem certeza que ninguém conseguiu te entender. É assim que você se sente? Então deixa eu te contar uma verdade. Você não é a única pessoa a sentir isso. É assim que a maioria das pessoas se sente nessa situação. Eu sei, pode parecer que não, pode parecer que você está vivendo isso, mas você não é a única pessoa a ter esses sintomas e essas reações quando vai para frente de um grupo de pessoas para apresentar uma ideia ou defender um conceito. Isso acontece também, atualmente, principalmente, com as pessoas que vão gravar seus vídeos ou fazer suas lives e travam na frente do smartphone. Sentem todos esses sintomas na hora de fazer um vídeo ou uma live. Já passou por isso? Esse medo é normal, é comum e a maioria das pessoas sente isso. Pesquisas feitas já provaram essa maioria imensa de pessoas que vivem essa situação desconfortável. Pesquisas sérias que se tornaram muito famosas e são usadas frequentemente para divulgar cursos de oratória, porque os resultados foram surpreendentes na época. E até hoje muita gente ainda fica surpresa com os resultados dessas pesquisas. Estou falando sério. Em 1977, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos perguntava: qual é o seu maior medo? Essa pesquisa apontou que 41% dos participantes citavam o medo de falar em público como o maior medo que elas tinham, antes mesmo do medo da morte, que ficou com 19%. Em agosto de 2016, a revista Exame fez uma reportagem sobre essa pesquisa que deu uma repercussão muito grande no país. Você já deve ter visto, talvez, algum velório norte-americano, ou você presenciou, você viu em algum filme, não sei, mas nos velórios norte-americanos existe um momento naquele ritual que é chamado elegia, que é o momento que algum parente próximo ou algum grande amigo da pessoa falecida vai à frente, se posiciona no púlpito e tem a oportunidade de fazer um breve discurso em homenagem à pessoa que faleceu. Olha só que coisa mais maluca. De acordo com essa pesquisa que foi realizada, então, a maioria dos norte-americanos, quando estão em um velório, iriam preferir estar deitado no caixão do que estar fazendo discurso. Olha que loucura! Outra pesquisa que se tornou famosa foi feita pelo jornal Sunday Times de Londres. Essa pesquisa já em 2015. Essa pesquisa da Inglaterra perguntou quais as situações que mais causavam temor às pessoas. Lembra que eu te falei que os resultados são surpreendentes? Então te prepara. Te prepara. Falar em público só perdeu para o medo de enterrar parentes próximos. O medo de falar em público ganhou do medo de ser enterrado vivo, do medo de cobra, de fogo. Ganhou até do medo do fim do mundo. Essa pesquisa foi divulgada aqui no Brasil pela revista Super Interessante em maio de 2017. Também outra reportagem que causou um rebuliço danado. Em todas as empresas, em qualquer conversa de amigos, você sempre vai achar alguém, além de você, que tem medo de falar em público, que fala dessa dificuldade de se posicionar.
Alguém que durante a faculdade, por exemplo, isso é muito comum, passou pelo curso inteiro falando, olha galera, eu faço o trabalho, eu faço a capa, eu pago o lanche, eu levo vocês para a faculdade, mas me deixa fora da apresentação. Perdeu grandes oportunidades de melhorar, na verdade. Vamos entender isso com mais atenção. Vamos verticalizar. Vamos começar do começo. A palavra glossofobia, que é um substantivo feminino, tem a sua origem no grego. Glossa quer dizer língua e phobos quer dizer medo. Phobos e Deimos eram medo e terror, os filhos gêmeos de Ares e Afrodite na mitologia grega, só por curiosidade. Então, glossa, phobos, língua, medo. Se for traduzir diretamente, glossofobia é o medo de falar. Se for mais diretamente falando, é o medo de falar em público. Só que, se a gente for falar de uma forma mais técnica, para ser bem preciso na compreensão desse termo, glossofobia é a fobia de falar em público. E essa é a definição mais precisa. Fobia é um medo exagerado, gigantesco, muito grande mesmo, que causa uma sensação doentia, patológica, de angústia e que não passa. Gera então uma ansiedade extrema. Fobia é uma patologia, é uma doença psicológica, não é medo. Medo é o que você sente, provavelmente. Fobia é muito mais. Trata-se de uma condição que paralisa quem tem, compromete seriamente a vida da pessoa. Por isso que muita gente que enfrenta o medo de falar em público, talvez seja o seu caso, como eu falei, não sofre de glossofobia. Não chega a tamanho extremo de desconforto. Nesses casos, não se trata de uma fobia, mas medo. A pessoa que vive e enfrenta a glossofobia, não é que ela sente os sintomas na hora de falar em público, ela não consegue falar na frente de um grupo. Ela não consegue de jeito nenhum. Ela pode desmaiar ou ter até uma convulsão se ela for forçada a isso. É bem mais sério. Vamos avançar ainda mais um pouco nessa diferenciação. Para a gente entender isso melhor. Uma coisa é você ver um cachorro bravo correndo na sua direção. Imaginou? Isso dá um medo danado, desperta um pânico miserável. Você tem as reações de descarga de adrenalina no seu sangue, sua pressão sanguínea aumenta, seu batimento cardíaco, seu ritmo dispara, sua respiração fica curta, mas passa. Passa porque depois que o dono do cachorro aparece e prende o animal, ou depois que você conseguir despistar ele, sentar em algum lugar, debaixo de uma árvore, respirar, tomar um gole de água, você vai se acalmar e o medo vai passar. E isso, tudo que você sentiu foi causado por uma situação real. Tinha um cachorro, ele estava te atacando, você viu. A fobia não tem uma causa real, visível. Muitas vezes é ansiedade extrema por alguma situação, por alguma preocupação com o que pode acontecer. Ou não. Então a fobia não é uma coisa lógica. A ansiedade despertada aqui é completamente incoerente com relação ao perigo, é exagerada. Definindo de uma forma bem definida, o medo despertado numa situação de fobia é excessivo quando a gente considera o perigo real, verdadeiro naquela situação. Além disso, é um medo irracional. A pessoa que sente não consegue dar uma explicação lógica, racional para o medo e para o que ela está sentindo naquele momento. É também um medo incontrolável. Quem sofre de fobia sente e não consegue controlar. Não consegue dominar nem o medo, nem as reações físicas e emocionais que são disparadas. Não adianta você falar para ela assim, tá tudo bem, calma. Para a pessoa que está nessa situação, não adianta. É muito mais forte que ela, não depende da vontade dela e talvez se você falar isso, você vai piorar o quadro. E é um medo que persiste ao longo do tempo e através de diferentes situações, inúmeras situações. Então, momentos que tenham semelhança com a causa principal da fobia podem ser o gatilho. Podem disparar novamente as reações, os sintomas incontroláveis, exagerados e irracionais. No exemplo anterior, esse que eu contei do cachorro bravo, se fosse uma fobia, que no caso da fobia de cachorros é chamada sinofobia,
sino é cão em latim, a pessoa não conseguiria sequer sair de casa, porque sabe que lá fora na rua tem cachorro. É esse nível de paralisante que eu estou falando. Então, como a gente está falando de glossofobia, vamos entender um pouco melhor o que sente a pessoa que está vivendo essa angústia. Normalmente, a primeira associação feita é que essa pessoa tem medo de palco. É o entendimento comum. Seja um palco de verdade, como num auditório, num teatro, mas também a situação de estar na frente de um grupo de pessoas, numa reunião, numa sala de aula, ou esse palco, o vídeo, a live. Essas pessoas que sofrem com a glossofobia buscam evitar eventos em que elas possam correr o risco de ser destacadas ou que possam correr o risco de chamar atenção para si próprias, de serem o centro das atenções. Então elas evitam esses ambientes. Quando elas estão em alguma situação de ter que ir para frente de algum grupo, a pessoa que sofre de glossofobia, além de todos os sintomas comuns e normais do medo de falar em público, também pode sentir coisas mais fortes, como a boca seca, a voz muito tensa, trêmula ou sem força. Pode sentir náusea ou até mesmo vomitar. Pode suar exageradamente e é comum ter tremores incontroláveis. Além da extrema rigidez dos músculos do pescoço, dos ombros e das costas, que configura uma tensão exagerada. Essas pessoas podem ter taquicardia, dificuldade para respirar, ansiedade extrema, em resumo, todos os sintomas de um ataque de pânico. Em casos mais graves, elas podem chegar a ter um quadro de pânico verdadeiramente. O mais doloroso é que a pessoa que sofre de glossofobia reconhece que o medo é irracional, é exagerado. Conscientemente, ela sabe, mas não consegue se controlar. Não consegue dominar e acaba sendo levada por todas essas reações, por todos esses quadros. Entenda então que a principal diferença entre alguém que tem medo de falar em público e alguém que sofre com a glossofobia é a intensidade dos sintomas. Porque os sintomas são comuns às duas situações. Mas dependendo da gravidade da situação, a gente pode ter um quadro muito mais agudo, muito mais intenso, muito mais doloroso. Existem inúmeros sintomas e situações além desses que a pessoa vive e enfrenta. E esses sintomas a gente pode tecnicamente dividir em 3 tipos: sintomas físicos, sintomas verbais e sintomas não verbais. Isso para a gente poder entender de uma forma didática. Então, primeiramente, os sintomas físicos, quando a pessoa é colocada numa situação de exposição. Acontece uma descarga de adrenalina e cortisol, que são os hormônios que o nosso organismo despeja no corpo para reagir rapidamente à situação desconfortável ou perigosa, ameaçadora. A adrenalina nos deixa alertas e pode ser disparada numa montanha russa, num aniversário surpresa ou no auditório lotado. O cortisol é chamado de hormônio do estresse. Ele é produzido nas glândulas suprarrenais. É liberado em momentos de nervosismo e tensão. Então, quando esses 2 hormônios entram em ação, a pessoa enfrenta um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca, uma aceleração respiratória e vários outros sintomas, dentre esses que eu comentei agora há pouco aqui no vídeo, podendo chegar aos sintomas mais extremos, como náuseas, vômitos e até mesmo desmaios e convulsões. Esses sintomas físicos levam a sintomas verbais. A voz da pessoa se torna mais tensa, travada, e isso fica nítido para qualquer pessoa que converse com ela. Além do uso das muletas verbais, que são aqueles recursos que se tornam repetitivos, se tornam cansativos para a plateia, para a audiência. Além do excesso de silêncios desconfortáveis, aquelas pausas sem sentidos em que a pessoa parece e que na verdade ela está completamente perdida. Aí nós temos ainda os sintomas não verbais. Aqui a linguagem não verbal se mostra de forma intensa. Tiques e maneirismos físicos. Bater o pé repetidamente, ficar rodando a aliança, clicando a caneta. Cadê a caneta do clique-clique? Guardei em algum lugar.
ficar com o olhar perdido, vago, que não encara ninguém, tudo mostra o desconforto da situação. Ainda parte desse quadro são os sintomas cognitivos, que são as ideias ilógicas, recorrentes, repetidas, que geram uma angústia muito grande, a certeza de que tudo vai dar errado. Muito além do que seria natural dar errado. Nós estamos falando da certeza da humilhação, da vergonha, de um desastre enorme na própria vida. Lembra que são exageradas as reações? Tudo indo além das possibilidades reais de resultados e de uma forma recorrente, repetida e ansiosa. Saber a causa, a raiz da glossofobia é um desafio bem maior. Em qualquer fobia, é muito difícil definir a origem. A maior parte dos estudiosos afirma que as fobias surgem de traumas que a pessoa viveu e sofreu. E traumas, por definição, podem acontecer em qualquer momento da vida, na infância, na adolescência e mesmo na idade adulta. Quanto à glossofobia mais especificamente, a gente pode dizer ainda que o fato de buscar evitar falar em público por muito tempo, ficar fugindo de apresentações, se esquivando de eventos, se demitindo de empresas em épocas de apresentação de resultados, tudo isso acontece. Ou atitudes semelhantes como essa pode gerar um quadro de fobia ao longo do tempo. De tanto fugir de um medo menor, cria-se um problema muito maior. Fato é que esse medo ou essa fobia de se expor e falar em público tem sempre um componente de autoestima e autoavaliação. A pessoa que se compara depreciativamente com outras pessoas, a pessoa que sempre está se considerando menos, menor, pior, pode estar preparando terreno para esse medo exagerado. Como alunos que se comparam ao professor. Acontece comigo. Alunos e alunas que se comparam e falam assim: ah, Eduardo, mas eu não tenho a sua habilidade. Eu queria ser assim, falar como você fala. Olha só, não é que eu seja a maravilha da natureza, a coca gelada no deserto. O fato é, eu tenho muitos anos de palco, de sala de aula, de palestras e de estudos. E o aluno ou aluna, nesse exemplo que eu estou contando, na maioria das vezes, nunca estudou ou sequer procurou, até aquele momento, se aprimorar, melhorar em falar em público. É como se eu começasse a treinar corrida e aí com 2 meses de corrida eu queria me comparar com um campeão olímpico. Mas não funciona e atrapalha. Outra característica que pode servir de suporte para esse medo de falar em público ou até mesmo para a construção e elaboração da fobia é o perfeccionismo. A busca por um resultado perfeito que não existe. Perfeição não existe. Sempre existe algo que pode ser melhorado. Mas mais ainda, a busca por um nível de fala e apresentação que só vem com o tempo, que só vem com a experiência e os aprendizados com os erros que você tiver cometido. Não brota, não desce por download. Então essa busca por perfeição termina por travar e impedir a realização, a ação. E existem outros componentes emocionais importantes na elaboração dessa situação. Quando eu falo de autoestima, eu estou falando de pessoas com baixa autoestima, com medo do julgamento e uma necessidade enorme de aprovação que possuem mais condições de desenvolver a glossofobia. E talvez você pode se perguntar, mas afinal, qual o problema de se ter medo de falar em público? E daí se eu não falar em público nunca? Um medo normal, social, não gera nenhum problema. Algumas dificuldades, talvez, mas problema mesmo não. Acontece que a situação de fobia te paralisa e te impede de realizar, de falar, de se expressar. Sem se apresentar em situações em público, a pessoa perde oportunidades profissionais. É impossível acreditar em um crescimento na carreira atualmente sem conseguir apresentar resultados numa reunião, sem conduzir uma negociação, sem treinar uma equipe. Além disso, a insegurança se torna ainda maior ao se buscar evitar a exposição em público, e isso pode gerar danos em outras várias situações da vida da pessoa, ambiente afetivo, familiar, social também.
Então olha só. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda está com a certeza de que sofre de glossofobia e não é só um medo, vou te dar uma orientação. Procura ajuda profissional. Um psicólogo clínico, um psiquiatra. Essas pessoas podem te oferecer o apoio, o suporte emocional e até mesmo as possibilidades medicamentosas para você superar essa situação. É sério, mas é possível superar. Aceita que você tem limites, que você não é a expressão da perfeição, porque afinal de contas, ninguém é, e vai procurar ajuda. Não é vergonha nenhuma aceitar o fato de que você enfrenta essa situação. E você não está só. Ninguém está só. Pede ajuda. Se não é o seu caso, é só medo, menos mal. Enfrenta. Mas os dois, faz uma coisa. Você, que vai te ajudar muito, corra riscos. Não exagera, não faça nada malucado. Não se exponha a perigos e riscos grandes demais, mas corra riscos. Nas duas situações, ou na fobia ou no medo, procura fazer pequenas apresentações. Peça a palavra no almoço de família. Comece a fazer palestras voluntárias nas escolas ou na igreja do seu bairro ou no partido político que você participa. Se exponha gradativa e cuidadosamente, delicadamente, mas de uma forma focada e objetiva. Continuar sem se expor não vai te proporcionar nenhum avanço, nenhuma melhoria. No curso Você Vai Falar no vídeo, eu mostro a jornada da conquista. Eu ensino esse processo gradativo de dessensibilização, um passo a passo, para você se expor na internet e conquistar resultados com isso e superar esse medo. Entendeu, então, o que é a glossofobia? Tá claro que é uma fobia. Tá refletindo, tá pensando na sua situação, nos resultados que você quer e pode construir? Então vai buscar a sua solução, vai criar os seus resultados e vai seguir em frente. E como você chegou até esse momento do vídeo, você entendeu o mais importante, que esse conteúdo é um conteúdo de valor e que ajudou na sua vida. Então, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo, que precisam mudar a forma de se ver e ver os seus resultados e os seus limites, que precisam se expor e conquistar muito mais, que podem e têm o direito de conquistar muito mais. Manda para essas pessoas e ajuda cada uma delas. Falei? Falei. E você vai falar, porque falar destrava.